minhas borboletinhas, como é que vocês estão? Hoje a gente vai abordar um tema sobre bullying. Não sei se vocês já vivenciaram uma situação semelhante, mas assim, quando eu era adolescente, eu sofri 4 anos de bullying. E foram bem tenebrosas, assim, as minhas experiências, porque depois acabei desencadeando uma depressão. Deixa eu começar a falar sobre o bullying, né? O bullying, às vezes, ele vem muito mascarado, assim, brincadeirinhas, apelidos, aí depois com o tempo vai se agravando. E, normalmente, se os pais ou os professores, eles desconsiderarem, o que acontece? Aquilo ali vai acarretar problemas futuros. Eu acho que a gente passa boa parte do tempo no colégio, então, assim, a minha opinião é que a convivência tem que ser agradável. Esse ninho aí, minha gente, é o homem querendo vender japonês. Entendeu? Vivenciei umas coisas bem chatas. Tipo, eu era muito risonha. Sempre fui uma pessoa muito risonha. Aí me chamavam de hiena, me chamavam de anta. Porque, assim, isso foi logo quando eu me mudei de Carpina, vim pra cá. Assim, eu não tinha grupinhos de amigos, eu ainda tava me socializando. Como eu tava sensível e meio fragilizada, já que eu não tinha solidificado aí no terreno de amizade e tudo mais, aí o que acontecia? Eles se aproveitavam disso. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Então, assim, quando eles falavam isso, eu chorava. Então, eles gostavam de dizer eu chorar. E não era só comigo, tinha outras pessoas também na sala que eram vítimas disso. Teve uma vez que a menina queria, eu não me lembro ao certo porque eu tinha mais ou menos uns 11 anos, queria me obrigar a fazer alguma coisa, não sei se era tarefa ou dar um livro pra ela levar pra casa emprestado. Só sei que eu não concordei. A menina me ameaçou, me jogar da escada, queria me jogar da escada e era aquele vucu-vucu e não ia e queria me jogar. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? A sorte que eu tava com as minhas amiguinhas e se reuniram, né? Eu tava com umas 2 ou 3 amiguinhas e se reuniram e a gente conseguiu se desvencilhar. Eram muitas situações, tipo, eu não gostava de fazer educação física. Era, assim, intencionalmente pra me machucar. Tipo, jogava bola no meu peito. Era aquela coisa toda, não gostava não. Teve uma vez que me trancaram dentro do banheiro e ficaram jogando barata em cima de mim, da minha amiga. Tinha umas coisas assim bem chatas. Teve uma vez que a menina cuspiu no meu rosto. Fiquei com trauma, na realidade, de estudar. Passei 4 anos passando por isso, eu fiquei com trauma. E eu parei de estudar, tipo, eu fiquei com depressão por causa de outros problemas familiares também. Porque, assim, depressão nunca se desenvolve por um único fator. Então, assim, é a combinação de vários fatores, né, que você vai acumulando, vai se aglomerando e depois, quando você não suporta mais, aí é uma válvula de escape, explode, é tipo uma panela de pressão. Se não tiver a válvula, né, ela vai acabar explodindo e desencadeando a doença. De início, eu sofri muito, assim, porque assim, eu era muito precoce, sabe? Tipo, eu com 10 anos, eu comecei a trabalhar com empresa de cosméticos e eu fazia palestras, fazia reuniões, eu explicava os princípios ativos dos produtos, eu fazia higienização facial, fazia massagem, eu sempre tive esse pendor e essa vocação, sabe? De trabalhar com essa área. Aí o que aconteceu? Nessa época, eu tinha umas amiguinhas que começaram a trabalhar também. A gente era super amigas, assim, sabe? Mas quando eu ganhava as promoções da empresa, eu sempre ganhava as promoções, porque eu me dedicava muito juntamente com a minha mãe. Aí causava aquele clima de inveja, entendeu? Aquela coisa desconfortável. O que acontecia? Elas pegavam, queriam ganhar também, mas não ganhavam, né? Aí ficava aquele clima de inveja, aquela coisa. E eu sou muito sensível, eu era extremamente afetada com isso. Aí elas ficavam, tipo, me colocando pra baixo, fazendo comentários perniciosos, sabe, pra me humilhar. Quando eu tava fazendo as reuniões, elas ficavam rindo, ficavam cochichando. Aí foram vários fatores, entendeu, que desencadeou. Tipo, eu tive problema com meu pai tinha desaparecido na época. E surgiu um comentário que ele tinha sido assassinado.
Aí eu ficava com aquela angústia sem saber se realmente ele tinha sido morto ou não. Então, assim, a adolescência já é aquela fase totalmente conturbada, né? Saber se realmente ele tinha sido morto ou não. Então, assim, a adolescência já é aquela fase totalmente conturbada, né? A gente não é nem criança, nem é adulto. É aquela transição totalmente... pode ser esfuziante e pode ser angustiante, né? Porque depende de como a pessoa vai encarar, depende também das situações, das circunstâncias, de que a pessoa vai ter estabilidade também emocional, vai ter um alicerce familiar. Eu não tive alicerce familiar, não tive, assim, amizade, assim, pessoas que pudessem me compreender, porque a depressão, ela vem muito de incompreensão. Você tá sentindo aquilo e você não tem com quem compartilhar. Você sente uma dor muito grande, assim, no coração, sabe? Uma dor que abrange a alma, assim. Você pensa, ninguém no mundo se sente como eu. Ninguém pode estender a mão, ninguém pode olhar nos meus olhos e enxergar a minha dor. Então, é muito triste a depressão. Eu passei a minha adolescência toda com depressão. Inclusive, eu passei um ano trancada dentro de casa, sem sair. Eu ficava com medo, eu fiquei com medo das pessoas. Porque, assim, aconteceram tantas coisas, sabe? Meu irmão também teve uns episódios com ele. Minha família, ela era totalmente incompreensiva. Em casa ficava bem conturbado. E a minha família dizia que eu tava ficando doida. Assim, fazia comentários horrendos, sabe? E me colocavam mais pra baixo. Aí, pra me fortalecer, levou tempo, viu? Muito tempo. Eu encontrei refúgio, assim, nos livros. Principalmente em Clarice Lispector, porque eu sentia que ela me compreendia. Eu passei por diversos psicólogos, diversos, e eu não senti efeito. Então eu só senti que uma realmente me compreendeu, que eu fazia testes com ela, eu gostava bastante dessa psicóloga. Eu me sentia, quando eu saía de lá, eu sentia um genuíno conforto no coração. Aí o que aconteceu? Nessa época, eu passei, a fase periclitante foi dos 13, eu entrei em depressão com 13 anos. Aí eu dei uma melhoradinha pra fazer o tratamento no psiquiatra, na psicóloga, mas sendo que eu parei depois de um ano. Aí quando eu parei o tratamento, tipo, e no colégio também eles ficavam rindo, viu? Dizia que eu mudei de colégio depois desses episódios todos, eu mudei. Aí eu parei de estudar na 7ª e fiz de novo. Esse é meu sobrinho, que ele tá feliz porque ganhou o joguinho e fica batendo palma, tá, gente? Assim. E fiz a 7ª de novo, em outro colégio. Aí eu não tava bem psicologicamente. Tipo, eu tava afetada, entendeu? Aí eu já tava com trauma de colégio, tinha feito tratamento adequado. Passei um ano e parei, né? Aí o que aconteceu? Nesse um ano, eu fiquei tomando uma medicação e eu sentia muito sono mesmo. Aí, tipo, eles percebiam, ficavam dizendo que eu tomava remédio controlado, não sei o quê. Porque, assim, todo mundo sabia que eu tinha depressão, porque eu ia no psicólogo, né? Mas era aquele estigma, sabe? Tinha aquele preconceito. Eu não sei hoje em dia como é que tá as pessoas que sofrem depressão. Acho que a sociedade tá mais compreensiva, mas tem muita gente que fala que é frescura, que é besteira, mas não, já foi feito ressonância magnética e comprovou que o cérebro de uma pessoa deprimida e de uma pessoa que não é deprimida é totalmente diferente. E tem uma parte que fica mais escura, porque assim, a produção dos hormônios que promovem bem-estar, como serotonina, dopamina, eles ficam bem exíguos, a quantidade, ela é bem reduzida. A pessoa, ela sente uma tristeza, porque assim, depressão é totalmente diferente de tristeza, né? Tristeza é um sentimento como qualquer outro, é um sentimento genuíno, tão genuíno quanto a alegria. A gente precisa passar pelos invernos da alma para poder regar e surgir a primavera, né? Então a gente não pode pular as fases, a gente não pode ficar sempre feliz, a gente não pode ficar sempre triste. Tem as estações que a gente tem que passar. Hoje em dia a psiquiatria, ela sabotou muito a tristeza. Eles sabotam muito a tristeza, porque ninguém pode ficar mais triste, que é depressão, a pessoa tá doente. Ninguém pode sentir mais vontade de chorar. Não pode sentir vontade de chorar, tem que ficar sempre feliz. Isso é totalmente errado, minha gente. Totalmente errado. A gente tem que respeitar as emoções humanas. Nós somos seres humanos. Nós temos
essa amplitude de sentimentos, a gente não pode estar postergando o que a gente sente. Sim, aí voltando ao assunto. Eu sempre fui contra a medicação, assim, a longo prazo. Porque meu organismo, ele sentia muitos efeitos colaterais. Eu já gravei no vídeo anterior, né? Falando sobre isso. Aí o que aconteceu, minha gente? Eu acabei, depois dessa época toda, eu fiquei com depressão muito forte, que foi durante os 15 aos 16. Eu fiquei com uma depressão muito forte, eu ficava com medo das pessoas, eu não saía de casa. Eu fiquei muito traumatizada. Aí foi quando teve o agravamento do toque, né? Aí eu comecei a melhorar por conta própria. Porque eu procurava conforto e auxílio fora, externamente, eu não encontrava. Aí eu disse, eu comecei a ter uma maturidade emocional, eu comecei a entender que se eu não encontrasse força interior, força dentro de mim, eu não iria encontrar dentro da minha família, eu não iria encontrar dentro dos meus amigos, eu não ia encontrar fora, entendeu? Eu ia ter que restabelecer essa força e me revigorar sozinha. Eu não tinha outro auxílio. Aí, quando eu tava com 18 anos, 17 para 18, comecei a namorar com o Bruno, que ele era meu amigo e a gente começou a namorar, e a gente passou muito tempo conversando. Ele era muito engraçado, me fazia muito rir, fazia palhaçada. Aí nessa época, eu já estava bem melhor, porque eu tava começando a sair de casa. Depois eu comecei a fazer curso. Sim, é uma coisa que eu gostaria de frisar. Eu não estudei, eu não fiz o ensino médio, eu parei até a 8ª série. Eu sempre gostei muito de ler. Aí o que aconteceu? Eu procurava informações nos livros, assistia videoaulas, entendeu? Eu era autodidata, ficava me atualizando, me formando sozinha. Aí eu fiz o Enem quando eu tava com 19 anos e eu consegui obter o certificado. Aí eu obter o certificado e depois de uns 6 meses eu fiz o vestibular da UPE. Antes disso eu tinha feito o vestibular para a faculdade de História que eu queria fazer, aí eu passei. Aí depois eu fiz de Pedagogia, aí passei. Aí meu sonho de início era fazer Psicologia, aí depois de um tempo eu fiz e passei, mas sendo que eu tava já com outras faculdades, não tinha como conciliar, né? Aí, eu acho assim, se você tem algum problema, algum distúrbio emocional, você não desista de si mesmo, porque a sensação de falta de esperança é enorme, você sente vontade de tirar a sua vida, sabe? Eu pensava diversas vezes em me matar e achar que a vida não estava valendo a pena, que o mundo, eu olhava a minha vida e olhava o mundo, me batia uma tristeza muito grande, que eu falava, meu Deus, que mundo é esse? Porque as pessoas, a pessoa vai assistir um jornal, fica totalmente deprimido, né? A pessoa sai de casa, é aquela violência, é aquela falta de amor, é aquela crueldade. Então, assim, nós somos as pessoas que podem fazer a diferença, sabe? Uma coisa que eu aprendi a distinguir é que eu não posso concentrar a minha atenção no outro, eu tenho que concentrar a minha atenção em mim. Tipo, eu gosto muito de animais e se eu vejo eles sofrendo, eu não tenho tanta condições de ajudar os bichinhos. Mas o que acontece? Quando eu vejo algum em situação de sofrimento, eu faço o quê? O pouco que eu posso fazer é apaziguar a fome dele, a sede. Então eu vou e faço isso. Então um pouquinho que você puder fazer para aplacar o sofrimento de alguém, você faça, entendeu? Tem uma frase de Maria Teresa de Calcutá que eu gosto muito, que ela fala assim: o que eu faço é uma gota em meu oceano, mas sem essa gota o oceano será menor. Então assim, eu carrego essa frase sempre comigo, porque nós podemos fazer a diferença, por pouquinho que seja. Pronto, minha gente, foi um vídeo longo, extenso, né? A gente falou sobre um monte de assuntos, sobre bullying, sobre depressão, sobre superação. E essa é a minha mensagem pra hoje. Beijo, minhas borboletinhas. Tchau. Esse de medicação a gente vai cortar e vai acabar o vídeo agora, porque já tá muito longo.
Tá muito longo. Mas tu vai cortar muita coisa, Fernanda. Porque tu fica parando o vídeo direto. Coça o nariz, não coça. Não sei o que, não